capítulo 11. O Evangelho de João, capítulo 11. Uma passagem bem conhecida, que até tem várias canções. Fala sobre a ressurreição de Lázaro. Alguém já conhece essa história? Alguém já ouviu falar da história da ressurreição de Lázaro? Amém? Praticamente a maioria de nós. E eu estava meditando um pouco nessa palavra e essa semana até compartilhei em breves palavras ali na célula do Edu e da Kátia, que a gente foi fazer uma visita ali depois de quase um ano. Oh, misericórdia, né, gente? Aí vamos lá. Bom, a gente já está no final do ano praticamente, né? E aí o que eu estava meditando é que talvez muitos de nós, eu já ouvi isso eu já ouvi, não que me falaram, mas eu já ouvi muitas vezes essa expressão. Porque, tipo assim, esse ano não foi um ano talvez muito bom para alguns, né? E aí alguns que o ano não foi muito bom, talvez, alguma dessas pessoas começa a duvidar do amor de Deus. Começa a duvidar, será que Deus me ama mesmo? Porque se Deus me amasse, por que está acontecendo isso comigo? E é isso que eu quero falar, porque hoje a gente precisa sair daqui com a certeza e a convicção do amor de Deus para conosco. Amém? Porque se tem uma coisa que Satanás quer fazer, é colocar dúvida no nosso coração. É colocar dúvida daquilo que Ele é. Deus é Deus, e Deus é amor, e Deus, Ele tanto amou cada um de nós, ao ponto de entregar seu próprio filho, seu único filho, para morrer no nosso lugar. E a minha oração é que a gente possa encontrar esse lugar em Deus, onde o nosso coração fique compungido, sabe? Constrangido, assim como Paulo falou, que o amor de Deus me constrange. Aí eu não sei até que ponto esse amor de Deus te constrange, ou parece que nem faz diferença nenhuma. Mas de fato Paulo, ele ficou tão constrangido pelo amor de Deus, que ele foi um dos maiores homens de Deus aqui no Novo Testamento, escreveu várias cartas, foi um homem que teve uma revelação do amor de Deus. Então, eu entendo que quando a gente entende o amor de Deus, faz toda a diferença na minha e na sua vida. Amém? Vamos abrir então, quem abriu aí João capítulo 11 diz amém. Amém? Eu queria que você pegasse sua Bíblia aí, abrisse sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, tá? E depois você desligue ela, tá? Ou coloque no modo avião aí. Porque é impressionante, quando a gente vai entrar naquele lugar em Deus, existe alguém que está interessado em nos tirar desse lugar e tirar a nossa atenção. Não estou falando que é o diabo, todas essas coisas, mas aparece sempre notificações ali que te tiram a atenção. E hoje vamos nos focar no coração de Deus em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A gente vai ler do verso 1 até o verso 46, tá? Vamos ler Bíblia bastante hoje? Vamos? Glória a Deus. Quem gosta de ler Bíblia aqui, diz amém. Está fraco, hein, gente? Quem gosta de ler Bíblia aqui, diz amém. Amém? Glória a Deus. Não precisa ser forçado também, tá? Tá vendo? Às vezes a gente não tem essa cultura, esse hábito de ler, mas nós temos que amar as Escrituras, amém? Eu era uma pessoa que não gostava de ler, mas quando você, sei lá, se converte assim, parece que gera um desejo de conhecer mais. Mas eu sei que também tem a preguiça, tem aquela luta da nossa alma. Mas quando a gente encontra esse lugar em Deus de meditação, nós somos renovados, amém? Vamos lá. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos repetir assim? Amava Jesus a Marta. Amava Jesus a sua irmã. E amava Jesus a Lázaro. Amém. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou
2 dias no lugar onde estava. Repita assim comigo: se demorou 2 dias. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Repita-se comigo: 4 dias. Amém. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, e muito dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não terias morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devias vir ao mundo. E tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. E vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. E quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e vendo assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Repita assim comigo: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar? Senhor, eis aqui a tua palavra mais uma vez, e oramos para que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que tem poder para transformar nossas vidas, Pai. A tua palavra, meu Deus, é a verdade. A tua palavra, meu Deus, é digna de toda aceitação.
Senhor meu Deus, e nós cremos que por meio da Tua palavra, todo mundo e todo o universo foi criado. Meu Deus, e a Tua palavra hoje, meu Deus, está sendo exposta nesse lugar. E que essa palavra tenha poder. Nós damos liberdade, meu Deus, para que a Tua palavra alcance o nosso coração e mude a nossa vida nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, desse texto tão rico, eu tirei 5 princípios para que a gente possa anotar e aplicar na nossa vida. Amém? Então, a gente vê uma história que se assemelha muitas vezes com aquilo que a gente passa, porque algumas coisas Deus permite que morra na nossa vida às vezes. Algumas coisas começam a morrer e a gente começa a não entender, assim como eu falei. Quando começa a chegar final do ano, eu fico meio melancólico, né? Eu fico meio pensativo, eu fico meio refletindo em como foi o ano. E tem algumas situações que, ao pensar no ano, aquilo que não aconteceu, ou aquilo que não aconteceu do nosso jeito, sabe? Às vezes, nós temos a tendência de vir uma tristeza, de vir um sentimento ruim, um sentimento de por que, Senhor, aconteceu isso? Mas só que isso, muitas vezes vem esse sentimento, porque a gente se esquece de uma verdade que é o primeiro princípio. O primeiro princípio que eu quero falar com vocês é que Ele nos ama. Amém? Talvez é uma frase tão simples, mas muitas vezes não faz efeito para a gente. É uma frase que diz, Jesus te ama. E às vezes é uma frase que a gente lê, que a gente já ouviu, mas não faz nenhum efeito em nós, porque a gente não tem a revelação desse amor dentro de nós. Você pode ser um profeta na pessoa que está do seu lado e dizer, Jesus te ama. Olhar nos olhos dele, olhar nos olhos dela e falar, Jesus te ama. Amém? Jesus te ama. E é tão interessante que a Bíblia também diz lá na carta de 1 João que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Lá em Romanos também diz que Cristo morreu por nós, mesmo ainda nós sendo pecadores. Lá em João capítulo 3, verso 16, também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é bem claro, quando nós vamos ler as Escrituras, nós vemos o amor de Deus para conosco. E aqui o verso 5 é tão importante, porque Jesus amava Marta, Jesus amava Maria e a Lázaro. Mas o fato dele amar Maria, o fato dele amar essa família, amar Lázaro, não impediu que algumas coisas não acontecessem na vida deles, algumas coisas ruins. Às vezes a gente pensa, se me amasse tanto assim, não aconteceria tudo isso. Não é verdade? E eu estava assistindo um vídeo do Francis Chan. Alguém conhece o Francis Chan? Já ouviu falar do Francis Chan? Ninguém? É um homem, é um pregador muito famoso, é um homem de Deus. Se você puder ouvir lá, a gente aconselha. Esse é bom, tá? Esse é bênção, tá? E é muito bom. Ele estava falando que uma das viagens que ele foi ali em Israel, né, e com um guia lá turístico, tudo, para poder ensinar todas as coisas que estavam acontecendo lá. Ele disse que ele foi levado para um lugar onde era um provável lugar, onde Jesus ali, ele se ajoelhou naquele lugar e começou a suar gotas de sangue, e ele estava naquele lugar, naquele ambiente. E aquele guia, ele começou a falar assim, foi provável, foi mais ou menos nesse lugar, que Jesus, ele clamava ao Pai naquele momento, dizendo, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse momento. Senhor, de alguma forma, será que tem como evitar isso, Senhor? Será que de alguma forma eu posso não passar por isso, Senhor? Ele estava fazendo essa oração, implorando, chegando a suar gotas de sangue. Foi mais ou menos nesse lugar. E diz o Francis Chan que naquele momento ele ficou tão impactado, porque aquele guia, ele começou a se emocionar tanto. E ele fez uma pergunta, falando para todos aqueles que estavam ali. Falando assim, como pode um pai, vendo um filho lhe implorar por algo, chegando a suar gotas de sangue, como pode um pai começar a ver o seu filho implorando, e esse pai decidindo fazer isso por nós? E foi quando ele falou, me desculpa, mas eu não posso continuar mais, porque, não sei, é muito pesado isso para mim, é muito forte isso para mim. E foi quando ele se retirou daquele lugar e não pôde mais continuar aquela viagem e começar a explicar o que mais aconteceu naquele lugar. Tamanho foi o impacto daquele homem naquele lugar,
o impacto com o amor de Deus que fez com que ele ficasse tão constrangido. E ali, Francis Chan, ele fala que ele ficou impactado, porque ele recebeu uma porção maior do amor de Deus naquele lugar. Porque como pode um pai entregar seu filho para morrer na cruz, no lugar de homens como eu e você? Será que eu e você, nós somos merecedores desse amor? Será que nós somos os santinhos? Será que nós somos o bom, vamos dizer assim? Ou até mesmo para aqueles que a gente pensa, nossa, aquela prostituta, não, aquele drogado, ou aquele homem que fez isso. Pois é, Cristo morreu no lugar por todos nós, por todos eles também. Que amor é esse? Amém? Então, quando eu entendo que Deus me amou, eu começo a me entregar para Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você conhece alguém que você sente que ama você? Você conhece alguém? Amém? Levanta sua mão, você que conhece alguém que te ama mesmo. Amém? Amém? Sabe, quando a gente sente uma pessoa que me ama mesmo, alguém que fez algo por mim, que tanto me amou, parece que é automático, eu quero fazer algo por ele, eu quero retribuir algo por ele, porque ele fez algo tão grande por mim. Não é assim, sim ou não? Não é? Então, é automático, quando eu entendo que ele me amou, eu amo ele. Quando eu entendo que ele me amou, eu amo ele. Esse primeiro entendimento tem que ficar claro na nossa vida, que Deus, ele me ama, que Deus nos ama. Eu acho que o fato da gente, muitas vezes, muitos de nós, ser tão indiferentes, é porque falta entender o amor de Deus. Porque lá em Lucas fala que aquele a quem muito perdoa, muito ama. Aquele a quem muito perdoa, muito ama. Né? Talvez você já ouviu alguma pregação falando isso. Por exemplo, vamos colocar no nosso contexto aqui. Eu creio que muitos de nós um dia emprestou dinheiro de alguém. Sim ou não? Eu emprestou? Reaconhece de alguém, milão, 10 mil, um pouquinho mais. Alguém já emprestou? Já? Ou pediu emprestado? Sim? Ok, Des. Então vamos lá. Gente, vamos se participar. Está quente, está frio, o que está acontecendo? Amém? Chegando no final do ano, vocês estão melancólicos também? Né? Mas vamos lá. Olha só. Suponhamos que você pediu emprestado 1.000 ienes para mim. Aleluia. E eu fui lá, emprestei 1.000 ienes para você. Mas aí chega um momento que você fala assim, agora eu vou então acertar. Né? A gente vai ter o almoço aí tudo, aí de repente empresta milão, mas o almoço é correr com ele, né? Mas aí tipo, eu falo assim, não precisa pagar mais. Você vai ser grato por isso? Sim? Só umas pessoas vai ser grata. Aleluia. Gente, a gente tem que ser grato. Tá bom, nossa, obrigado, muito obrigado. Mas ok. Mas de repente você passou por um momento tão difícil. Deixa eu mudar agora de pessoa. Suponhamos que a Lari, então, né, você passou por um momento um pouco mais difícil, um pouco mais apertado, e você pede para a Lari, você tem como emprestar 50.000 ienes? Aleluia, né? E a Lari fala, só se for agora. E aí ela pega e empresta para você, né? E você emprestou isso para ela, 50.000 ienes, mas chega um momento, porque Deus abençoou tanto a vida da Lari, a vida do Rafa, esse casal tão abençoado aí, né? E aí aconteceu que ela também pega e fala assim, olha, sabe aqueles 50.000? Não precisa me pagar mais. Você vai ser grata, Lari? Sim? Mais do que a mim? Sim, porque, 50.000 dói no bolso já, né, gente? Agora, para finalizar, suponhamos que você passou por um momento mais difícil ainda, sei lá, entrou numa dívida bem grande, acumulou os impostos, misericórdia, né? Chega a mais de 1 milhão de ienes, e aí você chega lá pro Claudinei, fala assim, Claudinei, você tem como emprestar 1 milhão de ienes para mim? Né? Aí o Claudinei falou, claro, quanto mais você quer? Né? Aí o Claudinei, ele pega, toma, eu deposito na sua conta só se for agora, né? E o Claudinei, como um chatinho abençoado, ele pega e fala assim, lembra aquele dia que você pediu para mim mais de 1 milhão de ienes? Sim, eu lembro. Pois é, não precisa me pagar mais, eu te perdoo. Você está livre dessa dívida. Qual o seu sentimento para com o Claudinei daí? Gratidão.
quanto mais você entende que você for perdoado, mais você vai amar. Eu acho que o teu sentimento para o Claudinei vai ser muito maior do que para mim ou para a Lari. Não é verdade? Da mesma forma acontece. Quanto maior o entendimento que a gente tem do perdão de Deus para conosco, maior será o nosso amor por Ele, porque Ele tanto nos amou. Eu lembro de um jovem que chegou para mim e falou assim: pastor, sei lá, eu acho que eu não tenho um bom testemunho, assim, porque eu nunca fiquei com ninguém, eu nunca, assim, eu não tive nenhum pecadinho, vamos dizer assim, sabe, como os outros fazem, que se drogam, ou que teve uma vida sexual promíscua, ou teve tantas coisas. Não, eu não tenho nada, sabe? Não tem nada para contar. Mas só que essa pessoa também se esquece que ele não se difere daquele que fez outras coisas. Porque não existe pecador e pecadinho. Todos nós estamos no mesmo barco e todos nós precisamos entender que nós somos pecadores e Cristo morreu no nosso lugar. Amém? Ele me amou. Amém? Então esse primeiro princípio, quanto mais você entende que Ele te ama, aí fica fácil, porque nós não podemos ir para o verso 6 sem antes entender o verso 5 aqui. O verso 5 falou que Jesus amava Marta. E o verso 6 fala que Jesus se demorou. É nesse problema que quando Jesus se demora, aí, se a gente não entende o amor dele, a gente começa a duvidar do amor dele. Sim ou não? Não é verdade? Se eu entendo que Deus me ama, eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, eu descanso na vida, eu descanso nos braços dele, eu descanso no cuidado dele, eu sei que ele me ama. Porque assim como, quem é pai aqui? Levanta a sua mão. Pai. Os pais aqui, olha só, os pais são tão abençoados, porque eu creio que todos nós pais, tudo que a gente faz para os nossos filhos, é porque nós amamos a eles. Sim ou não? Às vezes os filhos não entendem isso. Mas tudo que eu faço para Kellen, para Karine, para Mimi, é porque eu amo elas e eu quero o melhor para elas. Amém? E da mesma forma, a gente vê aqui, se demorou 2 dias, às vezes não acontece da nossa forma, e a gente pensa que o pai não me ama, que o pai não me quer, que o pai me rejeitou, tá? E aqui, o fato de Jesus amar Marta, Lázaro e Maria, não evitou que as tribulações viessem. Todos estão entendendo? O segundo ponto aqui que a gente precisa entender é que existe o tempo dele. Amém? Ele não se atrasa. Por mais que eles falaram aqui, já se demorou, e pior, chegou ao ponto que morreu e chegou a cheirar mal. Né? Chegou a cheirar mal. E sabe o que eu entendo com isso? Jesus, tudo ele faz com um propósito, tudo ele faz no seu tempo. Na Bíblia a gente vê tantos homens de Deus aqui, que Deus ele entregou uma palavra, mas aquilo se demorou para acontecer. E a gente vive numa realidade hoje que a gente quer tudo rápido, a gente não consegue esperar, a gente não consegue se guardar com o tempo, a gente quer apressar as coisas. E eu falei aqui uns 2 domingos atrás, que lá em casa tem um pequeno jardim, e às vezes a gente com imaturidade, ou por não entender, a gente planta lá uma certa planta uma semente, e a gente quer que essa planta cresça rápido. E a gente pensa, para crescer rápido aquela planta, eu vou regar mais do que uma vez. Eu vou colocar mais água, né? Vou colocar 3 vezes a mais a água ali, pensando que quanto mais água, mais vai crescer. Eu desrespeito os processos e os princípios de crescimento. Tudo tem o seu tempo, amém? Da mesma forma acontece isso. Tudo tem o tempo de Deus, e a gente não pode apressar as coisas de Deus. A gente não pode romper princípios. Se a gente romper princípios pela pressa, Deus, o Senhor está atrasado, deixa eu fazer do meu jeito aqui. Pois vai estragar a planta, vai matar a planta. Então é melhor esperar do que a gente se precipitar e aquilo morrer. Amém? Então existe o tempo de Deus. E quando a gente não entende o que Deus nos ama, a gente começa a murmurar. Senhor, o Senhor está atrasado, o Senhor se atrasou, o Senhor não me ama, e começa a querer fazer do seu próprio jeito. E tudo isso eu vejo. Enquanto Deus, ele não faz aquilo que a gente quer, continue trabalhando, amém? Continue crendo, né? Porque, assim como Moisés subiu ao monte, Josué ficou ali junto, se demorou alguns dias. E o problema é que quando a gente se desvia de Deus, não quer esperar mais a Deus, a gente constrói os nossos bezerros, amém? A gente acaba construindo, quando a gente não sabe esperar.
né, para quem não conhece a história, Moisés subiu ao monte para buscar ouvir a voz de Deus, e ali ele se demorou 40 dias, 40 noites, e o povo ali embaixo falando assim, não, Moisés está se demorando demais, vamos fazer aqui, pegar o ouro de todo mundo, os anéis, todas as joias, e vamos lá, vamos construir, vamos entregar para Arão, e fizeram um bezerro de ouro e falaram, olha aqui, esse é o vosso Deus. Misericórdia. Então, quem não sabe esperar em Deus, ele constrói seus bezerros de ouro, e aquilo desagrada o coração de Deus, porque você está confiando na sua própria mão, e não confiando em Deus. Amém? Todos estão aí comigo? Então Deus, Ele nos ama e tem um tempo dele. Enquanto Ele não vem, continue esperando no monte, continue esperando Moisés, continue pastoreando as ovelhas, assim como Davi foi ungido a rei de Israel, mas ele não foi direto para o trono, ele continuou fazendo aquilo que estava nas mãos dele para ser feito. Amém? Ele não deixou as coisas, ou ele se orgulhou falando, não, agora está demorando, Deus. Gente, demorou mais de 10 anos para aquilo acontecer, né? Mas mesmo assim, ele continuou fazendo aquilo que era para ser feito. Amém? E o terceiro princípio é que se creres, verás a glória de Deus. Amém? Se nós cremos, primeiro eu preciso entender que Ele me ama. Segundo, eu preciso esperar, mas esperar não murmurando. Esperar crendo. Amém? Crendo naquilo que Deus disse. E aí sim, se creres, verás a glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque no final do ano, acontecem muitas coisas, muitas reflexões, e nesse ano eu vejo que alguns de nós, acontecem algumas coisas que muitas vezes entristecem, alguns estão na vitória, glória a Deus, só que tudo existe um tempo, e a gente precisa esperar o tempo, a gente precisa ter paciência e confiar no amor dEle. Ele me ama, Ele te ama, amém? Se eu entendo que Ele me ama, então eu descanso. E agora, interessante que chegou a cheirar mal o corpo. Chegou a cheirar mal. Está quente aqui. Chegou a cheirar mal. Gente, está quente aí embaixo? Tá bom? Nossa, aqui o ar, né? A física, né? O ar quente, ele fica no alto aqui. Gente, está quente. Está até secando a voz. Secando a garganta. Mas vamos lá. No verso 39. Verso 39, acompanhem comigo. Todos estão aí comigo? Primeiro, precisamos entender que Deus te ama. Segundo ponto, existe o tempo dele. E pode até chegar a cheirar mal, mas se ele falou, ele vai fazer. Amém? Terceiro ponto, eu preciso continuar crendo para eu contemplar a glória de Deus. E o quarto ponto, olha só. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Amém? Tirai a pedra. Aquilo que a gente pode fazer, a gente deve fazer. Aquilo que Jesus pode fazer, deixa Ele fazer. Amém? Mas o que está em nossas mãos, ao nosso alcance, é nós que precisamos fazer. Por isso que a Bíblia fala que o agir de Deus é sobrenatural. Amém? É além do natural. E interessante que, parece que é assim, novo convertido, a gente aceita Jesus, parece que as coisas é tudo instantâneo, não é verdade? A gente pede para Deus, a gente ora e a resposta já vem, provisão já vem, glória a Deus. E Deus faz isso para que Ele comece a mostrar o amor dEle para conosco. Mas chega um momento que a gente começa a crescer um pouquinho e Ele não cria filho mimado, amém? Glória a Deus. É interessante que parece que quando a gente vai crescendo um pouquinho, Deus Ele permite que a gente vai e faz, continua fazendo, até que a gente chegue no nosso limite natural. E quando a gente chega no nosso limite natural, Deus faz o sobrenatural. Deus vem com a agir dele. Amém? Parece que é assim, comigo é com você, comigo também. Não, com você também é assim? Quase que não saiu, gente. Né? Mas é tão interessante, mas nisso eu vejo Deus tratando o meu caráter. Deus trabalhando na minha vida, porque Ele me ama. Ele não quer filho mimado. Ele quer me fazer pessoa semelhante a Ele. É interessante que Jesus fala, vocês têm que tirar a pedra. Jesus poderia tirar a pedra? Sim ou não? Pode todas as coisas. Eu até tenho uma música, né? A gente ama muito a Aline Barros. Alguém conhece a Aline Barros? É uma música tremenda, tudo. Mas a música canta assim, remove a minha pedra. Né? Remove a minha pedra e chama pelo nome.
Jesus te chama pelo nome, mas quem tem que remover a pedra é você, não é Jesus, né? Não, remove a minha pedra, Jesus. Não, você tem que tirar a pedra. O que você pode fazer, você deve fazer. Agora, a minha parte de ressuscitar o Lázaro, deixa comigo. Mas aquilo que você, porque isso você não pode fazer, isso é só eu. Amém? Então, obediência. Se Deus falou para você tirar a pedra, você precisa tirar a pedra. Você não pode ficar esperando Deus tirar a pedra. Você não pode ficar esperando Deus fazer aquilo que você pode fazer. Amém? Então, estão comigo? Tirai a pedra. E a pergunta fica aqui: o que Deus falou para você? Porque, você entende que Deus chama. Você entende que, tudo bem, existe o tempo dele. E você continua crendo. Mas tem algo que Deus falou para você fazer. E você está esperando que Deus faça aquilo que Deus pediu para você fazer. Amém? Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos dar o passo naquilo que Deus falou. Nós não podemos ficar esperando de braços cruzados. Nós precisamos fazer o que Deus falou. Ok? Obediência. Porque é difícil tirar pedra, mas nós precisamos obedecer. É interessante que aqui mais para frente, tirando a pedra, levantando os olhos ao céu, Jesus ele dá graça e fala: Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. E sabe por que eu compartilhei isso lá na célula? Por que Deus ele permitiu que se demorasse tanto? Por que será, gente? Pergunta para a pessoa aí que está ao seu redor: por que Jesus se demora às vezes? Por que será? Por quê? Difícil, né? Difícil entender o porquê. Eu entendo comigo. Alguém quer compartilhar? Por que Deus demora? Deus está atrasado? Deus está muito isogashi? Por que Deus se atrasa? Aliás, Deus não se atrasa. Por que alguns pensam que Deus se demora? Deus se atrasa. Por que, gente? Eu penso comigo. Por exemplo, aqui, se ele tivesse falado naquele momento que Lázaro estava doente, Lázaro estava quase prestes a morrer, seria mais um milagre, né? Mas Deus ele permite algumas coisas. Outra também, que o contexto que Jesus vivia, havia um partido ali, um grupinho, chamados de saduceus. E os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam. E eles eram um dos grupinhos que levantava em cima, caía em cima de Jesus, né? E eles falavam: bom, a gente acredita que até o terceiro dia, mais ou menos, até pode acontecer, porque ainda a pessoa está meio consciente, ainda está ali, mas não é que ele morreu, é que ainda a alma está ali. Mas aqui a Bíblia diz que se demorou quantos dias? 4 dias. E chegou a cheirar mal. Então Deus tudo faz com um propósito, o quê? Para que o nome dele seja glorificado. Amém? Deus nunca vai fazer nada para que você seja glorificado, a denominação, a empresa, alguma coisa seja glorificada. Tudo Deus vai fazer para que o nome dele seja glorificado. Porque ali, todo mundo que viu, creram nele. Porque, meu Deus, que glória é essa? Que poder é esse? Imagina a cena, gente. Olha só, acompanha comigo. Imagina a cena. Tirai a pedra. Eles tiraram a pedra e já cheirava mal. Alguém aqui é bom de ser ator aqui? Existe um ator aqui no nosso meio, que Deus deu uma graça para ser um ator? Quem pode se disponibilizar? Vem aqui à frente para mim. Um pouquinho, vai lá, quem é ator aí? Tá entre Claudinei e Darek. Quem é? Claudinei ou Darek? Aí, vamos aplaudir o Darek então, aleluia. Ô Darek, vem aqui, aqui em cima fazendo favor. Por favor. Gente, você pode... essa roupa aqui é nova? É novinha? Mas daí, Diogo, você deitar no chão aqui? Então você pode deitar aí no chão? Tanto faz. Suponhamos então que o Darek é Lázaro, tá? E Lázaro, diz a Bíblia aqui, que ele estava envolto de muitos lenços. Então, Darek, você está preso, você está amarrado assim, igual uma múmia, tá, gente? Tá? Então, Lázaro estava desse jeito ali no túmulo. E olha só que interessante, porque falaram para tirar a pedra, e eles tiraram a pedra. E aqui Jesus ele pega e fala assim, ele ora, dá graças ao Pai, porque ele me ouve, ele nos ouve, e fala assim: Lázaro, sai para fora. Certo pregador falou assim, ele falou Lázaro, porque se ele falasse apenas sai para fora, um monte de gente ia sair para fora, né?
Um monte de gente ia ressuscitar naquela hora, né? Então ele disse bem claro, Lázaro. Ele foi uma palavra específica para um. Isso eu entendo também. Uma outra coisa que eu aprendo é que para cada um, Deus tem uma palavra específica. Amém? Deus tem algo para Lázaro. E aí olha o que acontece. Jesus fala para Lázaro, então, Lázaro, sai para fora. Mas peraí, você está todo enfaixado, como? Vai, então tá bom, tenta sair então, vai, mesmo desse jeito. Eu não sei, não, você está amarrado, tenta sair, sai para fora. Então, não vai, tenta, daquele jeito, faz um pouco de esforço. Sei que os lenços estão meio apertados, mas dá, porque Lázaro saiu. Mas não foi Lázaro que tirou as faixas, tá? Ele continuou enfaixado. Tá? Lázaro, sai para fora, filho, está demorando. Amém. Glória a Deus. Olha, uma coisa que eu aprendo aqui é que às vezes a gente espera, sabe, a gente está livre de tudo para obedecer a Deus. Mas o fato dele estar enfaixado não impediu que ele obedecesse à voz de Deus. Amém? Vamos aplaudir Lázaro aqui, glória a Deus. Obrigado, Darek. Aqui fala que Lázaro, então, ele saiu, aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. E aí ele saiu todo amarrado assim. E a Bíblia fala que Jesus ele disse, desatai-o e deixai-o ir. É outras pessoas que tiraram as amarras dele. E aí aqui entra na parte que eu gosto também, corpo de Cristo. Aleluia. Né? Eu vejo que tem coisas que Deus falou, não espere perfeição. Não, Deus, eu ainda não sou digno ainda. Senhor, eu ainda não estou preparado. Gente, se Deus liberou uma palavra, já obedece. Você está cheio de amarra ainda, você está preso em algumas coisas, obedece essa palavra. E no caminho que você vai obedecendo, os irmãos vão vir e vai tirar essas amarras. E você é de glória em glória que você vai sendo renovado, você vai sendo liberto. Amém? Então, aqui é outro princípio que eu tiro aqui. É no processo que Deus vai nos aperfeiçoando. Que a gente espera tanto tempo, e o tempo está passando, e a gente está esperando o que mais para ser um homem ou uma mulher de Deus? Estamos esperando eu terminar o curso de teologia de 3 anos, né? Estou esperar a oportunidade de abrir e depois eu vou fazer algo. Então, se Deus já liberou uma palavra, independente se você está com algumas amarras aí, obedece. Amém? Obedece porque Deus, Ele vai te libertar no processo. Amém? Mais uma coisa que eu quero fechar aqui para a gente poder orar, né? Nesta manhã. Primeiro, é que Deus nos ama. Amém? Segundo, existe o tempo dele. E ele tudo tem algo a nos ensinar, né? Deus permite algumas coisas ruins acontecer, porque ele quer nos ensinar. Ele quer, assim como foi falado, a célula do Edu da Cátia essa sexta-feira, foi uma célula onde o Espírito conectou vários corações para focar para o mesmo ponto, que era você orar e ter experiência com Deus, de Deus responder às suas orações, né? Todo mundo foi ligando tal, nossa, que gostoso, o Espírito movendo ali tudo, né? E a gente vê isso. Deus, ele quer que não apenas a gente tenha informações, Deus quer que a gente tenha experiências com Ele, amém? Experiência, porque uma experiência com Ele, aí você vai ficar marcado, amém? Uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você ver as coisas também, você sentir as coisas também. É a mesma coisa como se fosse uma laranja, eu tenho em mãos uma laranja, e eu falo para você, você pode dizer o gosto dessa laranja? Não, eu não posso, porque está na tua mão, eu não sei se é doce, eu não sei se é azeda, eu não sei. Você só vai poder dizer o gosto dessa laranja se você experimentar. E da mesma forma acontece com Deus, a gente precisa experimentar Deus, experimentar o amor dEle. E nesse negócio de experimentar, eu vi um vídeo de uma criança que amava muito comer maçã verde, e aquela maçã verde ele comia muito, e quando certa vez a mãe estava cortando cebola ali, ele viu aquela esfera branca, assim, parecia uma maçã verde, e a criança começou a implorar, falando, mamãe, eu quero comer, e a mamãe falando, filho, isso aqui é uma cebola, não é maçã verde, mamãe, eu quero comer, e por tanta insistência, a mãe, por tanto amar o filho, né, a mamãe falou assim, então filho, toma então essa cebola. E é bem interessante, depois eu mostro para vocês, eu vou copiar o link lá do vídeo, e você vai ver a criança comendo, mas com aquela cara cebola, deu até dó,
pensando que era uma maçã verde, mas o gosto está estranho. Mas comendo aquela mordida com vontade, fazendo aquela cara assim. Depois daquele dia, essa criança aprendeu, por meio da experiência, sabe, a discernir o que é cebola e o que é maçã verde. E às vezes Deus permite a gente comer alguma cebola, alguma coisa desagradável, por causa da nossa insistência também. Não é tanto pela soberania de Deus, é porque a gente é cabecinha dura, e a gente insiste que quer porque quer. Tá bom, filho, então vai experimentar para você ver o gosto da cebola. E as lágrimas caíam daquele bebê lá, né? Mas é o amor de mãe, né? O amor de pai que a gente quer ensinar aos nossos filhos, amém? Então Deus nos ama, existe o tempo dele, e no tempo dele eu preciso permanecer crendo para que eu veja a glória de Deus. E o quarto ponto, eu preciso obedecer a palavra, e depois, no processo, Deus vai me libertando, amém? E tudo isso foca no início de tudo. É a partir desse lugar que Deus vai começar a fazer outras coisas. É a partir desse lugar em Deus, onde a gente é cheio do amor dele. Amém? Vamos se colocar de pé, então? Vamos louvar ao Senhor e vamos orar. Nessa manhã eu queria que a gente pudesse nos colocar num lugar em Deus onde a gente se permita Deus tocar nosso coração. Assim como o vento, às vezes nós não vemos o vento, mas nós sentimos o vento. Eu queria que Deus soprasse nesse lugar um sopro, sabe, de amor sobre a tua vida, um batismo de amor sobre a tua vida. Deus, Ele te ama, Deus nos ama demais. Quando eu entendo isso, o amor dele, as coisas, o resto é consequência. Se eu entendo que ele me ama, eu não vou duvidar do que está acontecendo comigo. Se eu entendo que ele me ama, eu sei que ele está me tomando nos braços. Se eu sei que ele me ama, ele está querendo me ensinar algo. Vamos orar ao Senhor. Fecha seus olhos.